Foi reprovado? Está atrasado ou abandonou os estudos? Conclua rapidinho. Mude agora para o Supletivo J. Oliveira. É o lugar onde você recupera o tempo perdido. É o pioneiro, é o melhor do mundo. Supletivo J. Oliveira, Aldeota, Centro e Messejana. Olá, querido estudante. Eu sou o professor Leonardo e venho trazer física para você. Nós vamos falar da introdução à óptica, tentando explicar o que é luz, tipos de fontes de luz, penetração da luz nos corpos e a lei da propagação da luz. Tá bom? Gosta desse assunto? Dá um like. Quer aprender mais física comigo? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar esperto toda vez que chegar um vídeo novo no canal. Tá bom? Vem comigo, vamos para a aula. Muito bem, então nós já sabemos o assunto da nossa aula. Olha, já tem aqui, já estamos certos que a gente vai falar da luz propriamente dita, né? O que é esse fenômeno, como ela ocorre? Então, sem perder muito tempo, vamos aqui já ver o que significa luz, esse conceito, né? Desse fenômeno tão maravilhoso, né? Luz é uma onda eletromagnética que se propaga com frequência muito alta. Essa frequência está compreendida entre 35 vezes 10 à 14ª potência, ou 350 trilhões, e 70 vezes 10 à 14ª potência, ou 700 trilhões de vibrações por segundo. A luz se propaga, inclusive, no vácuo, como, por exemplo, a luz do Sol, que percorre um imenso espaço vazio até atingir e sensibilizar os nossos olhos, né? A nossa visão, na verdade. Tá bom? Muito bem. Então, fica já certo aí o critério de luz, tá bom? Não esquece, porque provavelmente você seja cobrado em relação a um conceito sobre o que seria luz, tá bom, pessoal? Em relação aos tipos de fontes luminosas, olha aqui comigo, analisa bem aqui comigo a situação. As ondas luminosas podem ser produzidas por fontes sólidas, líquidas e gasosas. Vamos ver essas fontes sólidas, né? Ao acender uma lâmpada e emitir ondas luminosas pelo seu filamento, né, interno, se torna incandescente quando está muito quente. No caso, isso aí é aquela lâmpada incandescente, aquela lâmpada antiga que não se usa mais, né? Nós não temos mais esse tipo de lâmpada para se vender. Mas aí ele está dando apenas uma explicação do que seria essa luz sólida, né? Esse tipo de fonte de luz sólida. Nós também temos fontes de luz líquida, que é quando se aquece o ácido em altos fornos, ela passa do estado sólido para o líquido. E no estado líquido, o ácido ele produz uma luz, ele emite uma luz, né? Tornando-se uma fonte luminosa, tá certo? Ele, quando sofre a fusão ali, ele passa a ter aquele aspecto luminoso por emitir luz, né? Por estar ali fundido, digamos assim. As fontes gasosas é uma fonte luminosa muito utilizada nos dias de hoje, né? São as lâmpadas a vapor, né? De mercúrio, ou até mesmo essas fluorescentes, né? Como é mais conhecida, né? Aquelas lâmpadas compridas, né? Em formas de tubo, tá certo? Muito bem. Conhecendo os tipos de fontes de luz, vamos falar agora na penetração da luz nos corpos. Os corpos podem ser classificados em 3 categorias, dependendo da capacidade que possuem de permitir ou não a passagem da luz através de si. As categorias são, olha, nós vamos ter os corpos opacos. O que é um corpo opaco? Né? São corpos que não permitem a passagem da luz ou não deixam atravessar por ela. Por exemplo, a madeira, o barro, né? Uma barra de ferro, a parede, né? Ela não deixa a luz passar por ela. Isso é chamado de um corpo opaco. Nós também vamos ter corpos transparentes, são os corpos que permitem a passagem da luz ou deixam atravessar pela luz, né? O vidro, a água, né? Nenhum corpo é totalmente opaco ou transparente. A luz pode penetrar corpos de pequenas espessuras, né? A sua grossura ali,
Porém, se as espessuras forem grandes, a luz não pode atravessá-lo, ou só atravessa parcialmente. Os corpos translúcidos são corpos que podem permitir a passagem da luz parcialmente, né? Apenas uma parte da luz, né, ela vai deixar atravessar em parte apenas, né, parcialmente, tá bom? É o vidro grosso, o plástico de espessura grossa, né? Mas esse aí é o conhecido o translúcido, tá bom? Quanto às leis da propagação da luz, veja bem, olha a vela acesa. As setas mostram a representação gráfica dos raios luminosos. A propagação da luz segue as leis. Primeira, as ondas luminosas se propagam em todas as direções, como mostra a figura. Isso aí nós já falamos até nas aulas do ensino médio, falando justamente em geometria óptica. Tá bom? As ondas luminosas se propagam em linha reta. Isso é um fato, não esqueça disso. As ondas luminosas podem se propagar no vácuo, né? Inclusive, a luz se propaga com velocidade aproximadamente de 300 mil quilômetros por segundo, o que equivale a 7 voltas ao redor da Terra em apenas 1 segundo. Tá bom, pessoal? Muito bem. Olha, chegamos a um exercíciozinho de fixação que tem no material que vocês já receberam esse material e eu espero que você tenha feito bom proveito desse material, porque isso é um tipo de conhecimento que nós vamos estar cobrando de vocês nas nossas futuras avaliações. Você tem que ter esse conhecimento para um concurso, para um vestibular, para a vida, para poder saber como lidar com tipos de situações que envolvam aí ondas luminosas, né? Ou fontes de luz. Enfim, partindo aqui para o nosso exercício, nós temos que assinale verdadeiro ou falso. Vamos analisar cada caso. No primeiro, ele diz que a luz é uma onda que se propaga com frequência muito elevada. Isso aí é verdade. A onda ela tem uma frequência muito alta, V. A luz, no item 2, a luz se propaga no vácuo, ou melhor, perdão, ele diz no item 2, a luz não se propaga no vácuo. Isso é falso, a luz se propaga sim no vácuo, tanto é que a luz do sol nos atinge, chega até nós porque ela viaja no vácuo, né? Isso aí está falso. No terceiro item ele diz, corpo luminoso é qualquer corpo que emite luz. Isso é verdade. Um vagalume, ao emitir a luz no seu abdômen, ele se transforma ali num corpo luminoso, num corpo que possui luz própria. Verdade. No quarto item, ele diz, corpo iluminado é qualquer corpo que produz luz. Falso. Corpo iluminado é corpo que recebe luz, tá certo? Falso. No quinto item, ele diz, as fontes luminosas podem ser sólidas, líquidas e gasosas. Verdade, nós acabamos de falar sobre os tipos de fontes luminosas. No item 6, ele diz assim, ó, a luz se propaga apenas em uma direção. Isso é falso. A luz ela se propaga em todas as direções e nós acabamos de ver isso, né? No sétimo item ele diz o seguinte, a luz se propaga em círculos. Falso. A luz se propaga em linha reta, né? Em todas as direções em linha reta, tá bom? No oitavo item ele diz, a luz se propaga em todas as direções. Bonitinho, verdadeiro, e você tem que saber disso. Verdade, verdade demais. No nono item ele diz, a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Muito verdade, isso aí está verdadeiríssimo, tá bom? Olha só, é um exercício simples, mas ele já puxou ali basicamente tudo que nós falamos até aqui em relação a esse tipo de luz, tá bom? Vamos para frente, que ele ainda traz mais alguns exercícios, até relacionados aos assuntos de aulas anteriores que nós já trabalhamos, como, por exemplo, som, ondas e, por fim, agora esse último tópico que nós estamos trabalhando, a luz, tá certo? Muito bem, olha só, esses exercícios propostos, o que ele nos diz, esses exercícios propostos? Ele está trazendo aí 3 questõezinhas que também está no material que você recebeu e esse material deve estar na sua mão para você estar acompanhando junto comigo aqui essa aula agora. Olha só, podemos definir onda como a propagação de energia com transporte de matéria? Não, nós sabemos que a onda ela se propaga sem transporte de matéria. B,
propagação de energia sem transporte de matéria, isso aí está legal. Propagação de energia na presença de matéria, nada a ver. E aí o NDA, ele diz que é nenhuma das alternativas anteriores. Nós vamos marcar o item B, que satisfaz justamente o que nós estamos falando em relação a esse tipo de onda, tá bom? Onda, tá bom? Que é como ele pergunta aqui no item da questão. Vou até pegar aqui o meu marca-texto para poder estar acompanhando com vocês bonitinho. Olha aqui o que eu estou dizendo. Ó. Acompanha comigo aqui, por favor. Acompanha aqui comigo. Definição de onda, tá bom? Ó. Então, nós chegamos à definição aqui no item B, propagação de energia sem o transporte de matéria. Sem perder muito tempo, vamos para a segunda questão aí dos exercícios propostos. Quando um músico toca um violão, as cordas realizam movimentos para baixo e para cima. Esses movimentos são... Nós vamos marcar o item, vamos ver cada um. O item A diz vibrações, o item B diz frequência, o item C amplitude e o D diz NDA, nenhuma das alternativas. Veja que as vibrações é o que acontece quando você tem ali as cordas de um violão, né, sendo tocadas ali. Quando toca um violão, as cordas vão sofrer vibrações, tá certo? Na terceira questão, ele diz o seguinte: as ondas transversais são aquelas que se A. propagam lateralmente em relação à direção das vibrações, propagam-se perpendicularmente em relação à direção das vibrações, propagam-se na mesma direção das vibrações e também tem o item D que diz NDA novamente. Ele está dizendo aí que esse NDA é nenhuma das alternativas anteriores. Mas a gente sabe, na verdade, que o item que está correto aqui é o item B, propagação perpendicular em relação à direção. Né? Nós estamos falando aí de ondas transversais. Essas ondas transversais, elas precisam de um meio para se propagar, um meio material, tá certo? Vamos para frente, temos mais uns exercícios a fazer. Qualquer corpo que em movimento vibratório emite som é chamado de fonte sonora, né? O item A tá bonitinho aí, ó. Fonte sonora, no B ele diz infrassom, é um som em frequência bem mínima, infrassom, o ultrassom, uma frequência bem alta, e ele vem novamente com o item D, NDA. Nós já sabemos que o item A seria, na verdade seria não, é o item verdadeiro. Terceira questão, ele fala o seguinte... Ele que eu digo, pessoal, são os exercícios que nos é proposto, tá certo? Então, vamos lá. Cantar é um ato que, dependendo do fenômeno físico, dá... Olha só, cantar é um ato que depende do fenômeno físico da... Nós estudamos em aulas anteriores que cantar é um fenômeno chamado fonação. A fonação é o ato de se falar, né? Então, quando se canta, você está praticando a fonação. Ao ouvir é a audição, né? A audição. Sonorização. Ninguém falou em sonorização em aulas anteriores. Equalização também não tem nada a ver. E o D, novamente, ele diz nenhuma das alternativas. O item A já está marcado bonitinho, que é o item que satisfaz o que nós falamos sobre ondas, tá bom? Muito bem. Na 14ª questão, dentro das cavernas, é comum ocorrer ecos, porque o som bate nas paredes e A. é absorvido, B. é dividido, C. é refletido, e novamente o item D vem com nenhuma das alternativas. Eu acredito que o item C seja o bonitinho para a gente marcar como se confere. Olha só, o item C diz que o som ele é refletido e dessa forma que nós observamos o fenômeno chamado eco, tá certo? Muito bem. Na 15ª questão, a gente volta a falar da luz, que é o assunto principal da nossa aula, né? Bem como esses outros assuntos aí, como onda e som que nós falamos em aulas anteriores. Olha só, na 15ª questão, luz é uma onda eletromagnética com frequência muito alta. O item A diz que é muito baixa, o item B diz que é muito alta, o item C diz que é média e o D, novamente, vem com nenhuma das alternativas. Mas a gente vai marcar o item B, que satisfaz esse conceito de onda eletromagnética que possui, sim, essa frequência altíssima, muito alta. Muito bem, temos mais aqui algumas questões. Todas as estrelas são capazes de emitir luz.
Muito bem, né? Estrelas são corpos luminosos que produzem luz, que emitem luz. Portanto, elas são, olha, corpos iluminados. Não, corpo iluminado é quem recebe luz. No caso aqui, eu estou recebendo luz, eu estou iluminado, né? Eu estou sendo iluminado pela luz que chega até a mim, né? Corpo luminoso é o que emite luz. Então, aqui o item C seria o verdadeiro corpo luminoso, que no caso a estrela é um corpo luminoso, ela possui luz própria. Aliás, na natureza, ou a chama, algo que se queima, ou as estrelas que emitem luz, ou o abdômen de um vagalume. São tipos de objetos, de materiais, que são capazes de produzir a luz. Tá bom, pessoal? Na 17ª questão, ele diz o seguinte: os interruptores fluorescentes que brilham no escuro são exemplos de fontes luminosas. Olha só, se é um interruptor, aquilo ali é um tipo de fonte luminosa: A, sólida, B, gasosa, C, líquida e D, todas estão corretas. Nós sabemos aí que um interruptor é uma fonte de luz que emite a luz ali no escuro, ela é sólida, né? Ela tem ali um material capaz de absorver a luz e quando tudo fica escuro, ela emite aquela luz que ela absorveu, tá certo? O vidro fumê, na 18ª questão, o vidro fumê permite a passagem parcial da luz. E um corpo, é um corpo. Veja bem, eu vou repetir a leitura. Ele está dizendo: o vidro fumê permite a passagem parcial da luz. É um corpo A, transparente, B, opaco, C, translúcido. E ele vem novamente com o item D, dizendo nenhuma das alternativas. Olha só, você sabe que o vidro fumê ele vai permitir apenas uma parte da luz vai passar pelo aquele vidro fumê. E isso a gente sabe que acontece nos meios translúcidos, né? O item C traz aí translúcido, então o vidro fumê se comporta como um meio translúcido na hora de absorver e de propagar a luz, né? Olha só, nós temos mais uma questão que diz o seguinte: uma onda luminosa, ou seja, a luz, se propaga obedecendo às leis de propagação, inclusive no vácuo, em linhas retas e em todas as direções. O item A está lindíssimo, está bom demais para a gente marcar. Mas calminha. Vamos primeiro analisar os outros itens. Aliás, na prova, às vezes, aparece um item muito lindo que você já pensa em marcar. Dá um tempo, relaxa, vamos analisar os outros itens. O item B diz assim: propagação apenas na presença de matéria, já nem vou ler o resto. Né? Em linha reta, em todas as direções, mas não é apenas na matéria. A luz ela se propaga no vácuo. C, propagação inclusive no vácuo, em círculo, não vou ler o resto. Dizer que a luz se propaga em círculos, a luz ela se propaga em linhas retas. E o item D, famoso NDA. Vamos marcar o item A, que é o que confere essa onda luminosa, ou seja, como obedece aí às leis que são obedecidas aí a partir da propagação da luz. Tá bom? Duas pessoas A e B estão exatamente na mesma direção de uma bomba, mesma distância de uma bomba. Porém, a pessoa A está na borda de uma piscina e a B está mergulhando na piscina. Qual das duas pessoas ouvirá primeiro a explosão da bomba e por quê? Olha, duas coisas para dizer para você. O som ele vai se propagar no líquido bem mais rápido do que no ar. Então, quem está mergulhado na piscina, ele vai sentir, vai ouvir bem mais rápido como é que eu posso dizer? O estouro da bomba, né? Tá bom? Então, a explosão. Então, quem está dentro do líquido vai ouvir bem mais rápido, tá certo? Não esquece disso aí. Esse é o porquê da pessoa que está mergulhada na piscina ouvir mais rápido. Porque nos líquidos o som se propaga bem mais rápido, tá bom? Muito bem. Temos mais uma situação cotidiana e em dia de chuva podemos perceber que o som dos trovões é ouvido bem depois. Isso aí é muito cotidiano, isso aí é muito corriqueiro, né? A gente primeiro escuta o trovão, primeiro a gente vê o relâmpago
e depois de um bom tempo é que você vai escutar o trovão. Por que isso acontece? Como você explica esse fato? Lembre-se, a velocidade da luz em comparação com a velocidade do som responde muito bem o que a questão nos dá em termos de questionamento. Então, fica atento a isso aí. Olha, compare as velocidades de propagação do som, do trovão, e a velocidade da luz. Você vai ver que a luz ela se propaga em uma velocidade absurda. Aliás, nós já sabemos disso. Essa aula toda tratou disso, não é? Muito bem. E a velocidade do som, ela é bem abaixo em relação à velocidade da luz. Por isso, nós vemos primeiro o relâmpago e depois de um bom tempo é que a gente vai perceber o som, porque ele vai chegar com um retardo bem grande em relação à velocidade da luz. Tá bom? As ciências e o cotidiano, faço uma pequena redação sobre o tema Vozes Estranhas nas Cavernas. Isso aí está relacionado a eco, a propagação do som, a reflexão do som, enfim, tá bom? Era tudo para essa aula de hoje, espero que você tenha feito bom proveito, tá bom? Nós temos aí muito ainda o que conversar, tá certo? Vocês já me conhecem e por hoje era tudo. Fico um forte abraço a vocês. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima oportunidade. Bye, bye.